Hoje eu quero falar sobre um documento que é essencial na comunicação cliente-produtor audiovisual, que é o contrato. E falar um pouquinho da importância do contrato e trazer alguns cases de como a falta de um contrato antecipado pode prejudicar e criar um desgaste nas relações entre produtor de vídeo e cliente. Esse é um assunto um pouquinho delicado, porque a gente está falando de relações humanas, a gente está falando às vezes da falta de compreensão que um lado tem do outro. Então, se você é uma empresa, se você é alguém que está contratando um produtor de vídeo e muitas vezes você não tem a linguagem adequada para se comunicar com essa pessoa, é muito fácil que você caia no erro de não saber exatamente o que pedir, né? E aí isso é assunto já para um outro vídeo, para a gente falar sobre briefing, sobre a importância do briefing, que eu pretendo trazer aqui. Mas eu quero falar hoje sobre a importância do contrato e como em uma conversa inicial você deve deixar o contrato respaldando todas as entregas que você deve ter no processo que você vai trabalhar com o seu videomaker. E do ponto de vista do videomaker, do filmmaker, do cineasta, do diretor de fotografia, o contrato é um instrumento profissional que demonstra o seu profissionalismo e que é necessário para que você tenha uma boa relação com o seu cliente, no sentido de, tá, aqui estão todas as minhas entregas, todas as minhas obrigações, então quando eu cumprir com as obrigações do contrato, a gente vai ter uma relação ok, porque é o que está escrito no papel. A gente tem às vezes o costume, acho que é talvez um costume um pouco brasileiro, de fazer muitas coisas pela palavra, a gente resolve algo ali verbalmente. O problema da palavra, e eu estou falando, posso estar chovendo no molhado aqui, mas às vezes o óbvio é importante, o problema da palavra é que a gente esquece, a gente se confunde, a gente diz que falou algo, mas o outro talvez não lembra, ou talvez a gente acha que falou algo, mas não falou. Então, esse combinado na palavra, ele é vago, ele fica abstrato com o tempo, porque é da natureza da nossa memória de confundir as coisas. Tem gente que diz que tem uma perfeita memória, mas quem garante que semana passada não teve uma palavrinha que você falou diferente do que você lembrava, ou algo que você escutou que a pessoa não disse, ou disse errado, ou disse de uma maneira que não era, entendeu? A gente tem que quebrar a importância do contrato, de colocar as coisas no papel, é quebrar os maus entendidos e deixar tudo muito claro. Eu preciso cumprir com A, com B, com C, com D. Essas são as minhas obrigações como contratante, e A, B, C, D, essas são as obrigações do contratado. Então, se a gente estiver cumprindo o que está no contrato, ambas as partes vão estar ok. Por que eu quis trazer esse assunto aqui? Eu gosto de trabalhar sempre com contrato. Por mais que seja um trabalho simples, é uma edição de um vídeo de 3 minutos. Cara, faz um contratinho, não custa nada. Hoje em dia a gente tem a assinatura online do serviço gov.br, então dentro do Brasil, né, trabalhar com contratos é muito fácil você assinar um documento, você não precisa ir em cartório, não precisa nem se encontrar, você faz a assinatura online e está firmado ali, né? Isso te dá também um instrumento de cobrança, né? Você tá o valor ali estipulado, a pessoa assinou que ela concorda com aquele valor, então estamos ok com relação a valores, estamos ok com relação a obrigações, estamos ok com relação a comportamentos, tudo isso pode constar no contrato, né? E se você tem dúvidas de como criar um contrato, consulte um advogado, você pede uma consultoria, eu preciso criar um contrato para a situação tal. O advogado vai te consultar, o que você quer, quais são as cláusulas, ele vai enxugar também para não ficar aqueles contratos gigantescos, né? É muito importante que o contrato contenha não só as obrigações de cada parte, mas a forma de entrega. Como é que você quer receber esse material? Você quer receber esse material em forma de HD? Se está em forma de HD, você vai fornecer um HD ou você vai incluir no valor que a pessoa compre um HD? Não, eu quero receber ele por drive. E aí você pode, por drive que eu digo pela nuvem, né? E aí você também tem que ter a compreensão do prestador de serviço que ele não tem a obrigação de manter com ele o material filmado por muito tempo. Eu, por exemplo, eu costumo fazer assim, quando eu já boto isso nos meus contratos. Eu forneço o material para o cliente como ele preferir, então se ele quiser um HD, ele me fornece um HD,
ou ele me manda dinheiro para comprar um HD e eu compro um HD. Eu prefiro sempre trabalhar com HDs novos, porque se der qualquer problema no HD antigo, né, é claro que HD novo também está sujeito a problemas, a gente sempre está sujeito a problemas, e aí é mais um outro assunto, a importância do backup. Você recebeu o material, faça um backup dele imediatamente, tem uma cópia dele na nuvem, tem uma cópia dele num outro HD, e tudo isso eu indico no contrato. E eu indico no contrato uma coisa que às vezes os clientes não entendem, eu não tenho como manter salvo na minha nuvem, nos meus HDs, todo o material que eu filmo. Eu tento manter o máximo possível, mas eu não posso garantir que se você precisar desse material daqui a um ano, eu vou ter ele armazenado, porque armazenamento gera custo, e é um custo alto, o custo de armazenamento é alto. Eu, infelizmente, não tenho como manter armazenado tudo que eu faço. Eu tento manter, mas quem garante que eu não vou ter um problema nos meus HDs, como já aconteceu, e eu vou perder esse material? Então, eu não posso me comprometer que eu vou manter o seu material por 1 ano, 2, 3, 4. Eu tento manter. Muitos materiais que eu filmei há 5 anos eu tenho até hoje, mas também tem materiais que eu já perdi, por causa de defeito em HDs, por exemplo, né? Então, quando é um trabalho muito importante ou que eu vejo uma relevância para o meu portfólio, eu mantenho ele em 2 cópias, eu tenho a cópia do YouTube, em menor qualidade, claro, né? Mas são todos fatores importantes. Outra coisa importante, recentemente eu fiz um trabalho, e o trabalho, eu estava vendendo esse trabalho como um trabalho para redes sociais, ou seja, está previsto que ele é um trabalho vertical, 9x16, no formato para ser visto do celular, formato vertical. O cliente queria outra coisa, mas ele em nenhum momento me comunicou que ele queria outra coisa. Ele me contratou para fazer um serviço para redes sociais, né, conforme estava descrito na venda do meu produto. E o cliente não me avisou que ele faria a exibição desses produtos, desses vídeos, em uma TV horizontal, que ele instalaria no estabelecimento dele. Eu não sabia, eu fiz o processo inteiro filmado direto na vertical, né? E aí, daqui a pouco ele me avisa, eu preciso para preencher uma tela inteira. E eu falei, mas o material foi todo filmado na vertical porque eu filmei pensando na sua rede social, no seu Instagram, nos reels, né, no formato stories. A proposta do trabalho era essa. Eu não teria problema nenhum se ele me indicasse o formato de saída do trabalho, e isso é uma questão que precisa estar em contrato. Qual é a finalidade do seu trabalho? Ele vai ser exibido na televisão? Ele vai ser exibido num comercial? Ele vai ser exibido em totens de aeroporto? Ele vai ser exibido para as redes sociais? Qual é a finalidade? Qual é o dispositivo de saída? Isso precisa estar no contrato, né? E aí eu confesso, pode ter sido um erro meu de não explicar para o cliente, porque o cliente também não tem muita obrigação de pensar sobre essas coisas, né? São detalhes, né, que fazem toda a diferença, mas que se você não pensa, infelizmente eles vão prejudicar o resultado final, porque no final eu entreguei um vídeo vertical que não servia para o cliente. Aí eu dei um jeito, eu fiz uma tela horizontal, onde eu preenchi um QR Code que tinha informações que as pessoas podiam acessar de um lado, e do outro lado eu coloquei a logo dele, e no meio o vídeo vertical, e para ele funcionou, ele ficou feliz com o resultado, e ele ainda teve a possibilidade de usar o trabalho nas redes sociais. Mas é aprendizado para mim, já com experiência eu cometo esses erros também, eu cometi nesse caso, né? Na verdade, assim, foi talvez uma falha de comunicação, mas tudo bem, o cliente não pensa nesses aspectos às vezes, porque o cliente não é da área do audiovisual, né? Acontece também, por exemplo, se você não tem um instrumento do contrato, cobrar é mais difícil. Então, você não recebeu pelo seu serviço, como é que você cobra? Você fica sem um instrumento de defesa, um instrumento que garanta que aquela pessoa vai pagar por isso. O contrato é uma formalização que, inclusive, imbui as pessoas. A pessoa se sente mais, digamos assim, responsabilizada a partir do momento que ela assina o contrato. É psicológico também e é legal, é um instrumento jurídico legal que você pode usar, né, juridicamente para obter os seus direitos. E você, como cliente, como pessoa que contrata, você fica mais tranquilo porque ele também, a pessoa que você contratou, vai ter uma obrigação com você. Eu sou criado dentro de um ambiente onde honestidade é uma condição sine qua non para trabalhar, é uma condição essencial, é a primeira questão. Então, eu tenho a tendência, e isso eu tive que trabalhar em mim, de também querer trabalhar às vezes informalmente, porque a partir do momento que eu me comprometi com o trabalho,
eu comprometi minha honestidade naquela direção, eu vou fazer aquilo, eu vou executar como se tivesse contrato. Eu não tenho problema com isso. Eu vou ter a responsabilidade. A partir do momento que eu assumi, que eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. Eu fiz um contrato com você na minha mente, está firmado, e eu vou ficar incomodado enquanto eu não cumprir esse contrato, por mais que eu não tenha assinado nada. Porém, no mundo em que vivemos, e não é uma questão só de desconfiança, é uma questão de formalização, é uma questão de compreensão mútua, é uma questão de legalização, de colocar tudo juridicamente compreensível. É uma ferramenta de comunicação, o contrato. Por essas questões todas, que não é só porque você desconfia de alguém que você faz o contrato, é por essas outras questões. Você precisa do contrato para você ter uma clareza de comunicação, para você ter um objeto de entendimento do que está sendo pedido e do que deve ser entregue com muita clareza, sem confusão. E claro, para a questão de confiança de ambas as partes, que muitas vezes não se conhecem. E por mais que se conheçam, faça o contrato, garanta esse instrumento que é bom para os dois lados. É uma segurança, é um documento que mostra profissionalismo, trabalhe sempre com contrato. É uma coisa que eu falo. Assim. Então, eu quis fazer esse vídeo porque recentemente eu fiz um trabalho com uma agência internacional e por ser internacional e eu ver que era uma agência séria e tal, eu não fiz o contrato antecipado. E agora parece que as cobranças, quando eu faço, inclusive você se colocar nessa posição de cobrança é muito desgastante para quem cobra e para quem é cobrado. Né? Então, um apelo que eu faço aos contratantes, mantenham, e também aos prestadores de serviço, mantenham o feedback constante. Enquanto você não terminou de finalizar o seu serviço, agora eu estou falando com os prestadores de serviço, dê um feedback, olha, estamos editando o seu trabalho, vai haver um atraso, comunica o atraso, não deixa a pessoa ver navios, comunica, ó, aconteceu tal coisa, teve um problema, viajei, comunica. É claro que a gente deve evitar atrasos, mas se houver, comunique, não deixe o seu cliente a ver navio sem saber em que posição está o trabalho, que ele está esperando por esse trabalho muitas vezes, né? Ele está contando com uma data, seja claro com relação às etapas que você está, deixe o cliente tranquilo, porque a comunicação ela gera uma tranquilidade para o outro lado. Da mesma forma, o lado que contrata, ele tem que dar comunicações. Olha, o pagamento vai ser feito no dia tal, infelizmente não podemos pagar agora porque temos uma data limite. Isso acontece às vezes dentro de algumas empresas, existem umas datas em que são feitos os pagamentos. E quando você comunica o seu prestador de serviço, você gera nele já uma tranquilidade. Primeiro, gera uma sensação de credibilidade, porque, poxa, eu nem pedi informação e o cara está me comunicando. Agora, quando você deixa a pessoa ver navios, você gera uma tensão de cara, porque a pessoa não sabe o que pensar sobre você, não sabe o que pensar sobre a ausência. Ah, não temos uma data de pagamento ainda. Comunique isso, nem que seja assim, para dizer que ainda não definimos a data de pagamento pela situação tal. E deixe muito claro para a pessoa, porque só o fato de você comunicar, você já vai gerar uma tranquilidade. Isso vai preservar as relações humanas que vocês podem ter, porque é importante que as relações sejam amigáveis, né? A partir do momento que não há essa comunicação clara, tanto de entrega quanto de pagamento, de obrigações de ambas as partes, enquanto não houver essa comunicação, pode gerar uma faísca de insegurança, pode gerar uma faísca de dúvida, pode gerar uma faísca de será que eu vou ser pago? Será que eu vou receber o meu produto? E essa faísca, ela vai despertar algo que pode ser uma comunicação ruim, pode ser uma palavra que pode soar mal, e isso vai prejudicar a relação de vocês. Então, em nome de uma boa relação profissional, se atente ao contrato e ao feedback constantemente. Enquanto você está trabalhando com alguém, dê esse feedback. Não precisa ser todo dia, mas uma vez por semana não custa nada. Não custa nada você mandar um e-mail de 3 linhas dando uma explicação sobre em que ponto está o processo, seja de pagamento, seja de entrega, e deixa tudo bem, tudo tranquilo. Por mais que se haja contrato, o feedback é permanente. Essa é algo que eu queria desabafar hoje, porque essa é uma questão que pega, uma questão que está presente ali. Quando não há essa comunicação, quando não há essa troca clara, essas coisas, esses problemas acontecem. Então estou só trazendo essa questão porque eu acho importante de ser dita. É uma questão, às vezes, difícil de tratar,
mas é importante de ser falada.